Quantos eus habitam em mim? O eu está sempre contra si mesmo. É a nossa natureza psíquica. Não existe um eu integral ou totalmente convergente. Essa harmonia não existe. É uma ilusão, uma ficção. Uma das grandes ficções, por exemplo, é a ideia de um paraíso perfeito. Um paraíso para esse tipo, para essa natureza de homem. O homem como tal não cabe em um paraíso perfeito. Ele não se encaixa lá. Nesse paraíso, tudo é muito harmonioso e integral. Tudo é pleno e perfeito. Já o homem, tal como se encontra, é um ser cindido, partido e sempre em conflito. O próprio Paulo, o apóstolo dos gentios, disse em sua carta aos Romanos que o bem que quero não faço, mas o mal que não quero, esse faço. Continua dizendo que percebeu uma outra lei dentro de si, que está sempre em guerra contra sua consciência. Interessante observar, isso para nós é importante, que ele não culpa os outros ou até mesmo anjos ou demônios, pois finaliza o seu discurso, o seu raciocínio ali dizendo: miserável homem que sou eu. O problema, essa incoerência, este problema existencial, sou eu, é a minha natureza. Foi isso que Freud postulou. Somos cindidos e partidos. Temos uma parte de mim contra outra parte de mim. Eu quero, mas não quero. Eu desejo, mas sou advertido por mim de que serei penalizado de alguma forma se comer deste ou daquele fruto proibido. A possibilidade de um novo amor, por exemplo, ou me render à sedução de uma mulher linda e maravilhosa, gera esperança e medo simultaneamente. Dessa forma, estamos conscientes de que coabitam em nós pelo menos duas forças ou inclinações. Foi isso que Freud chamou de estrutura dividida do sujeito, uma estrutura subjetiva, que é naturalmente ambígua e dúbia. Isso foi uma grande descoberta de Freud. Sua primeira formulação utópica foi entre 1900 e 1915 e consistia na divisão do aparelho psíquico entre inconsciente, pré-consciente e consciente. Lembra da figura do iceberg? Essa figura é muito famosa para tentar mostrar de uma forma figurativa essa teoria de Freud. Pouco tempo depois, entre 1920 e 23, ele aperfeiçoou sua teoria formulando sua segunda tópica, com os nomes já conhecidos, id, ego e superego. Ambas são triádicas, a primeira tópica e a segunda. Sempre com um eu entre dois polos, entre dois extremos, por assim dizer. O eu está sempre no meio, gerenciando ou tentando gerenciar essas duas forças que coabitam dentro de um mesmo ser. De forma sucinta, o id seria formado pela pulsão, instintos e desejos. Tudo isso inconsciente. O id é totalmente inconsciente. O ego seria um lugar em que me reconheço. Parte consciente, parte inconsciente. O superego seria a parte moral, o árbitro sinalizador e idealizador de culpa. O superego também, ele tem uma parte consciente e uma parte inconsciente. O eu é sempre um território de batalhas entre ideais e impulsos. É um pobre coitado que tenta dar conta de sua casa. Freud, em um livro seu de 1917, o título do livro é Teoria Geral das Neuroses. Ele disse uma frase que ficou famosa. A frase é a seguinte: o eu não é senhor em sua própria casa, pois ele está sempre em conflito. Diante dessa guerra interna, criamos estratégias com o intuito de vivermos bem, ou tentar viver em paz. Nos alienamos quanto a esse fato. Dizemos que não é bem assim. O próximo passo, a próxima estratégia lógica, é culparmos os outros. Lanço mão outra vez de um outro relato bíblico. Lembram do pecado original? Adão culpou Eva, Eva culpou a serpente. A gente sabe que essa história de culpar o outro não termina muito bem. Mas o modus operandi continua o mesmo.
desde aquela época. Culpamos a sociedade, a mãe, o pai, o marido, a esposa, os filhos, Bolsonaro, Lula, ou para não esquecer de nossas origens, culpamos também a serpente, ou seja, seres espirituais que de alguma forma nos induzem a praticar certas coisas ou agir conforme certos comportamentos. É interessante e extremamente necessário refletirmos sobre isso. Culpar o outro é sempre uma atitude primária, infantil e alienada. É lógico que tudo é um grande sistema. Nós somos influenciados pela família e pela sociedade. Não é sobre isso que estamos pensando agora. Eu falo sobre algo pessoal, individual, existencial. Sobre possibilidade de mudanças a nível cognitivo, no que se refere a mim e à minha responsabilidade pessoal. A psicanálise, outras abordagens também vão por esse caminho, não é uma proposta para mudar o mundo. Não, não é. Mas ela oferece um espaço para a conscientização do que sou, como isso opera em mim e como posso me responsabilizar diante de tudo isso. Em última instância, a culpa não é do sistema, da sociedade ou dos meus pais. Na verdade, não existem culpas. Há sempre desculpas. A pergunta que tem utilidade para nós é: como respondo a tudo isso? O que eu tenho a ver com tudo isso? O que posso fazer diante de tudo isso? Quais são as possibilidades e potências que existem dentro de mim? Essa é uma parte e é uma grande questão ética e existencial e necessária. É preciso colocar as cartas na mesa. Onde eu fantasio? Onde eu gozo? Onde há repetição de padrões em meu comportamento? O que desejo e como eu desejo? De repente pode haver uma certa satisfação naquilo que dói, naquilo que me machuca, naquilo que me submeto. A nossa natureza é assim, paradoxal. Não é possível se haver ou saber sobre isso em uma mesa de bar, muito menos se embriagando ou ainda buscando soluções repetindo padrões ou deixando a vida simplesmente nos levar. O que uma análise espera é que o sujeito saiba um pouco disso e, sabendo um pouco disso, desloque sua posição. Saiba sobre o que realmente se deseja, ou se banca ou não o que se deseja, o que se pode abrir mão ou não. Podemos deixar de gozar nesse lugar de sofrimento em que há estranhamente um certo prazer? É aí que está. A clínica é um lugar de negociação, um lugar para saber sobre si e, sabendo sobre si, se responsabilizar. E a partir daí, negociar com as possibilidades que se apresentam como efetivamente possíveis dentro da realidade de cada sujeito. É um caminho que se faz caminhando, ou nesse caso, negociando. A análise não me deixará sem conflitos, isso é impossível, mas posso me tornar um pouco mais consciente dessa batalha que sou eu. E assim, fazendo, minimizo minhas aflições, deixo de culpar os outros por questões que são minhas. E assim poupo o mundo de minhas toxicidades. O mundo que se analisa seria, sem dúvida, um mundo com menos juízes e acusadores. Pense nisso.